Hoje nós fizemos um compromisso de estarmos aqui para falarmos sobre os sinais da volta do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, eu falo sobre este assunto desde 1990. Na realidade, eu não percebia que o meu interesse pelo assunto se transformaria num chamado de Deus para a minha vida. Eu comecei a falar desse assunto de maneira despretensiosa, porque foi uma das matérias que eu mais gostei no seminário. Escatologia, que é a doutrina dos últimos dias, eu estudei e achei maravilhoso, e dali em diante comecei a falar na igreja que eu fazia parte, e uma igreja começou a me convidar e a outra me convidar, e desde 1990 eu venho falando sobre a volta do Senhor Jesus. Só que nos últimos, talvez 10 anos, eu comecei a perceber que Deus estava direcionando o meu ministério para essa área, porque são poucas as pessoas no nosso país que têm falado sobre a volta de Jesus. Outro dia eu estava até analisando a situação de que nós ligamos a nossa TV, canal aberto e fechado, nós encontramos muitos pregadores falando sobre diversos assuntos, família, prosperidade, bênção, riqueza e outras coisas, mas nós não encontramos pregadores falando sobre a volta do Senhor Jesus. O que deveria ser muito urgente nos nossos dias se falar sobre a volta de Jesus. Vocês vão perceber que nós temos muita coisa para falar. Eu comecei a dar esses estudos e a sair para algumas cidades, para alguns estados do nosso país falando sobre isso, e os pastores que me convidam geralmente fazem um só comentário. É importante ouvir isso porque não se fala disso. Então são poucos os pastores no Brasil que falam disso, e eu comecei a perceber que o Senhor estava direcionando meu ministério para isso, e comecei a me dedicar mais do que eu já me dedicava, a ler mais, a tentar atualizar as informações. Entrei em alguns grupos que gostam de estudar escatologia no país e fora do país, e a gente começa a trocar mensagens, informações, notícias, e eu comecei também a ler mais sobre o tema e pesquisar mais. Bem, esses últimos dias eu tenho falado aqui na igreja, já, se não me engano, aconteceram 4 conferências escatológicas na igreja, mas nos últimos 2 anos nós não tivemos mais. Talvez porque eu entrei num excesso de atividades e por também outras questões familiares, a gente acabou não falando. E no último domingo, que eu me ausentei da igreja, domingo retrasado, eu percebi que eu estava em outra igreja no domingo, falando sobre a volta de Jesus. E aí eu falei, caramba, tem muito tempo que eu não falo disso na minha igreja, na igreja que eu faço parte. E 2 anos, irmãos, é muita coisa, muita notícia nova, muita informação. Mas eu sei que muitos irmãos que estão aqui nunca participaram de nenhum encontro escatológico aqui, nenhuma conferência escatológica. Então eu percebi que eu não só deveria falar hoje, mas deveria falar mais tempo, mais algumas semanas. Sexta-feira que vem haverá uma formatura aqui da Unopar, então a sexta-feira nós não teremos estudo, mas aí eu já estou pensando, se a gente se animar, a gente vem na quarta e dá o estudo na quarta, para que a gente não perca esse estudo. A ideia é que a gente se atualize o máximo possível de todas as informações. Quantos irmãos que estão aqui hoje já estiveram em uma conferência escatológica aqui na igreja? Levante a mão só para eu ter uma ideia do percentual. A metade da igreja. Então nós temos aí metade dos irmãos que estão aqui hoje que nunca participaram de nenhuma conferência. Pensando nisso, eu resolvi preparar estudos especialmente para a Igreja Batista Central, para a gente começar uma série de estudos, e a minha primeira preocupação é que a gente tire a dúvida concernente a esse assunto. Haverá um fim do mundo ou haverá um fim dos tempos? Vamos lá em Apocalipse e nós vamos ler de novo o versículo do capítulo 22, o versículo de número 12. E ele começa dizendo assim, Apocalipse 22, 12. Jesus disse, eis que cedo venho. Há uma versão que diz, eis que venho sem demora. Comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. E o versículo 20 diz, aquele que dá o testemunho dessas coisas diz, certamente venho sem demora. Amém. Ora vem Senhor Jesus, ou Maranata. Amém. Jesus disse isso há 2000 anos atrás. E geralmente nós, quando lemos isso e nos reportamos a 2000 anos atrás, a pergunta que fazemos é, será que Jesus pregou uma peça em nós e nos enganou?
Mas não é bem assim, irmãos. Acontece que Jesus também, ao dizer que viria cedo, ele fazia duas afirmações. A primeira é que aquele grupo não viveria até a volta do Senhor, mas a nossa morte é o nosso encontro com o Senhor. Então deixa eu dizer uma coisa para você a respeito desse texto. Certamente todos veremos o Senhor muito cedo, porque nós vamos viver quantos anos mais? 15, 20, 30, 10? Um ano? Isso significa que será muito cedo a volta do Senhor Jesus. Alguns de nós não estarão aqui o ano que vem, ou no outro ano, ou no outro ano. Ou seja, logo o Senhor terá voltado para nós. Essa é a primeira verdade do texto. A segunda verdade do texto é que os sinais iriam apontar para a proximidade do fim dos tempos. E eu sou capaz de dizer para vocês que nós estamos muito, mas muito, muito próximo da volta do Senhor. Eu gostaria de hoje começar dizendo sobre todas as coisas que estão acontecendo, mas eu preciso situar você primeiro, para depois a gente ir pontuando as coisas que estão acontecendo. Então eu escolhi um texto para a gente iniciar hoje, eu gostaria que você seguisse comigo, o Evangelho de Mateus, capítulo de número 24, no versículo de número 14 até o 22. Então abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 14 até o 22. Esse texto, ele é uma situação muito interessante, porque os apóstolos estão visitando o templo pela primeira vez. Eles não conheciam o templo. Há um escritor, um historiador chamado Flávio Joséfo, que relata que o templo era recoberto de ouro e de longe a luz do sol refletia no ouro e aquilo transformava o dia em um dia muito mais claro. E os apóstolos ficaram maravilhados com aquilo quando Jesus disse: não ficará pedra sobre pedra, e depois ele dá a notícia de que algumas coisas aconteceriam para a sua vinda, porque os discípulos, preocupados com aquela notícia repentina de Jesus, eles disseram: quando virá o Senhor? E aí o texto diz: este evangelho do reino será pregado no mundo inteiro, em testemunho a todas as nações, então virá o fim. Quando, pois, virdes está no lugar santo a abominação da desolação, predita pelo profeta Daniel, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, e quem estiver no eirado não desça para tirar as coisas da sua casa, e quem estiver no campo não volte atrás para apanhar a sua capa. Versículo de número 19, mas ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não suceda no inverno nem no sábado, porque haverá então uma tribulação tão grande como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. E se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então a palavra do Senhor está nos dizendo que dias terríveis se sucederiam e eles se agravariam e se intensificariam de tal forma que, se o Senhor não retirasse o seu povo e acabasse com aquele sofrimento, nenhum ser humano vivo na terra suportaria esses dias. A nossa pergunta de hoje, porque eu quero começar, é sobre o que muito se fala do fim dos tempos. Na realidade, as pessoas costumam dizer que haverá um fim do mundo. E quando nós falamos com pessoas que ouviram falar da Bíblia, ou que sabem da história da Bíblia, e que não têm nenhum relacionamento íntimo com a Bíblia, chegam a concluir que o mundo vai acabar. E nós ouvimos muito essa frase: o mundo vai acabar, o mundo vai acabar, o mundo está acabando. E algumas coisas acontecem. Nós acabamos vendo que as pessoas imaginam algumas situações, como por exemplo, uma das imaginações das pessoas, da imaginação das pessoas, é que haverá uma catástrofe sem dimensões. Fala-se até em guerra nuclear, e os especialistas em bombas nucleares dizem que se todos os países que possuem uma bomba nuclear hoje ativarem suas bombas, o planeta racha ao meio. Então, nós que somos bobinhos, né, cidadãos que não conhecem a extensão do poder de uma bomba atômica, nós ficamos, puxa, com medo, isso vai acontecer, o que será de nós? O planeta vai rachar, onde é que eu vou morar? Né? E aí tem gente querendo ir para a Lua, já morar na Lua. E as pessoas dizem então que vulcões se abrirão na Terra. Em todas as partes haverá erupções tremendas, terríveis. Alguns filmes de Hollywood falam muito disso. Outra coisa que eles dizem é que as cidades desaparecerão do mapa por meio de inundações violentas.
Inclusive, algumas pessoas já estão mudando do litoral porque os cientistas dizem que o nível do mar vai aumentar daqui aos próximos 20 anos e aqueles moradores da beira do mar, percebendo a proximidade das ondas, eles estão já se mudando porque isso realmente deve estar acontecendo. Mas as pessoas dizem que as cidades serão engolidas, devoradas pelas águas. Outras pessoas dizem que países inteiros serão extintos, ou por meio do fogo, ou por meio da água. Essas rachaduras das placas tectônicas vão fazer com que os países venham a se dissolver, ou ser engolidos, ou ser aniquilados. Outra coisa que se diz por aí é que cidades serão desoladas e habitadas por zumbis, e que as pessoas, então, que sobreviverem à força da bomba nuclear serão atingidos pelos efeitos daquela essência nuclear, daquela química, né, nuclear, daquela radioatividade, e elas então serão comprometidas em seu organismo e viverão como zumbis, e elas irão habitar as cidades desoladas. E que grandes fissuras racharão o solo, formando grandes blocos desgovernados pelo mar. E as pessoas então imaginam que esses blocos vão caminhar pelo mar e o planeta será completamente destruído. Bem, é disso que se fala por aí. É disso que se comenta por aí. Quando você liga a sua televisão, os especialistas, a palavra do Senhor diz que a sabedoria do homem é tolice, e a gente vê que é tolice nessa hora, porque os homens que se dizem sábios e inteligentes, que não usam a Bíblia por achar que a Bíblia é uma informação de tolos e estúpidos, eles afirmam estas coisas e que essas coisas sucederão. Mas seria isso uma verdade? Seria isso exatamente o que vai acontecer com o nosso planeta? Ou seja, as placas tectônicas vão rachar, fissuras, vulcões, terremotos, tsunamis, e aí o planeta pega fogo e explode com bombas atômicas. Será que isso vai acontecer? Os filmes estão dizendo para nós que exatamente isso vai acontecer. E o que eu quero começar por esse assunto dos filmes, irmãos, porque eu percebo que nós somos muito influenciáveis. E nós nos comovemos muito. Esses filmes que eu vou citar para vocês, eu já vi, e tem outros, muitos outros, mas eu acredito que quando você também viu, você teve a mesma impressão que eu tive no começo. Caramba, eles sabem a verdade e ainda assim não acreditam? Só que eu gostaria de dizer para você que aquilo que os filmes passam não é a verdade. O que os filmes passam? Eu trouxe, por exemplo, a história do filme 2012. Falou-se muito em 2012 por causa de uma profecia maia interpretada em 2010 e que apontava para 2012 como o final dos tempos. Esse filme de 2012 mostra cidades sendo engolidas por crateras. O chão começa a abrir e rachar, e as coisas começam a cair, e os prédios começam a ser engolidos por essas crateras. Mostra também que esses terremotos no mar criaram grandes tsunamis, e ali você está vendo montanhas do Himalaia sendo engolidos por ondas imensas, absurdamente imensas, e elas vão passando por cima dos mais altos montes, não deixando que ninguém sobreviva. E também esse filme mostra famílias que, muito espertas, conseguiram fugir dos terremotos, fugir do maremoto, e eles entraram no avião, sobrevoando as cidades, caindo e as pessoas morrendo. Eles conseguiram escapar até um lugar que não estava vendo maremoto, tsunami, nem terremoto. E ali, então, eles entraram em grandes embarcações, em grandes arcas e se salvaram. Puxa vida! E ali o filme termina com, não sei quantos anos depois, eu acho que é 1 ano depois, a arca abre ali aquela parte da frente e milhões de pessoas, milhares de pessoas aparecem ali, porque isso aí é imenso, é para salvar muita gente. O problema desse filme não é só mostrar uma inverdade de que o mundo vai acabar, mas é mostrar que o homem pode salvar a si mesmo. E essa é uma informação que muitas vezes acaba cativando as pessoas. Vamos fazer alguma coisa para nos salvar. Mas essa coisa que nós vamos fazer para nos salvar nunca está relacionado a vamos buscar Deus para nos salvar. Vamos resolver com a nossa tecnologia, com o nosso avanço científico, com a nossa inteligência, com a nossa sabedoria. Essa é a mensagem passada nesse filme. E que as pessoas dizem, graças a Deus que existe um cientista, e graças a Deus que alguém está fazendo uma arca, porque aí, quem sabe, o meu neto pode comprar uma passagem.
eu gostaria de dizer para vocês que a gente tem um estudo sobre isso, e essas arcas realmente existem, e as passagens já estão sendo vendidas. E nós poderíamos mostrar para você outro dia. Um outro filme muito interessante é esse filme que fala do presságio. É um filme com aquele ator que eu gosto muito, que parece um ET. Eu esqueci o nome dele. Isso mesmo. E esse ator, então, ele faz o papel de um homem que decifra um enigma, um complexo sistema numérico, enigmático, que uma moça possessa de um espírito escreveu uma série de números, e ele descobre que esses números são datas de catástrofes mundiais. E aí, de repente, alguns ETs, algumas pessoas, ele não sabe ainda que são ETs, começam a perseguir o filho dele, e ele corre atrás dessas pessoas estranhas, esquisitas, com a imagem meio embaçada, e ele começa a perseguir essas pessoas, até que ele descobre, quase no final do filme, graças a Deus, que quase no final do filme, né, e conseguiu descobrir que esses eram seres extraterrestres que queriam salvar o seu filho. Então ele deixa os extraterrestres levarem o seu filho, porque aquelas datas tinham como última data aquele dia que ele estava ali encontrando os ETs, e que ele entendeu então que haveria o final de todas as coisas, quando de repente vem uma onda de fogo e vai devorando o planeta inteirinho, e o planeta explode. Mas graças a Deus que os ETs, né, irmãos, ainda bem que existe ET, e o ET veio e salvou o filho dele, e colocou o filho dele, mais uma menina e outros meninos, num planeta novo para recomeçar um novo Éden. E aí o crente olha e diz: puxa vida, eles sabem as coisas e ainda assim não creiam. Irmãos, isso é uma mentira, porque o ET não vai te salvar, porque não existe um novo paraíso, porque não existe um novo recomeço, e porque não existe um final do mundo. Um outro filme muito interessante é esse aqui, Impacto Profundo. É a história de cientistas que descobrem um cometa imenso vindo na direção da Terra, e esse cometa vai se chocar com a Terra, e se ele se chocar com a Terra, ele vai acabar com a Terra. Mas graças a Deus que existem astronautas experientes que vão perfurar e colocar bombas atômicas dentro desse asteroide. Vocês viram esse filme, irmão? E aí vai explodir o asteroide, graças a Deus que a gente tem tecnologia. É sempre o homem salvando a gente, né? E aí os Estados Unidos, que é um país muito bom, irmãos, é um país amável, que gosta de todo mundo, que não quer dominar ninguém, ele faz isso por amor, porque ele é um país de gente boa. Eles têm uma nave espacial e eles dizem para o mundo: nós vamos salvar vocês. Aí eles mandam essa nave com um monte de especialistas em fazer buraco e colocar bomba. Eles colocam a bomba no lugar errado, racham o cometa no lugar errado, e metade do cometa continua. E ele vai se chocar com a Terra. E nesse filme, no Impacto Profundo, uma onda gigantesca gerada por esse choque do asteroide com o oceano começa a devorar as cidades e passar por cima de tudo. Mas graças a Deus que alguns muito inteligentes sobem altos montes e se salvam. Graças a Deus, né? Glória a Deus por isso. Mais uma vez, o homem entendendo que as coisas são naturais e não espirituais, que haverá um fim do mundo, e mais uma vez o homem entendendo que por seu esforço e inteligência ele se salva. E aí começa a grande mentira do diabo. Olha para mim, irmãos. Você não pode se salvar, não haverá fim do mundo, e a sua tecnologia, a nossa ciência não poderá fazer nada diante do trono branco de Deus. Amém? Mas aí nós queremos hoje começar por este assunto. Não é isso que a Bíblia diz. Primeiro, a Bíblia não fala do fim do mundo. A Bíblia nunca disse que o mundo vai acabar. A Bíblia diz que haverá um fim dos tempos. E o que seria esse fim dos tempos? Olha o que diz a palavra do Senhor: o qual, na verdade, foi conhecido antes da fundação do mundo, mas manifesto no fim dos tempos por amor de vós. A palavra do nosso Deus diz que haverá um fim dos tempos. O que a Bíblia está mostrando para nós é que haverá um dia que o Senhor julgará os homens. Amém? Esse dia colocará um fim no tempo do governo humano, um fim no tempo do pecado, um fim na manipulação humana, um fim onde o diabo controla as coisas e manipula as pessoas. Esse dia é chamado de fim dos tempos, juízo final, dia do Senhor, dia da vingança do nosso Deus.
Mas nunca o Senhor disse que o mundo vai acabar. E Ele nunca disse que esse planeta vai explodir. E tampouco disse que você poderia se salvar por suas próprias forças. Olha o que diz a palavra de Deus em Ezequiel 30, verso 3. Porque perto está o dia, sim, perto está o dia do Senhor. Dia de nuvem será o tempo das nações. Perto está o dia do Senhor. Joel capítulo 3, 14. Multidões e multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. Outro texto importante, 1 Tessalonicenses 5, 2. Porque vós mesmos sabeis perfeitamente que o dia do Senhor virá como vem o ladrão de noite, sem te avisar. Apocalipse capítulo 1, verso 10. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi por uma voz por detrás de mim, uma grande voz, como de trombeta. A nossa relação com o dia do Senhor, então, é uma relação que precisa ser entendida. O dia do Senhor é um dia em que todos nós compareceremos diante do Senhor para sermos julgados. Esse dia será um dia anterior ao fim de tudo, porque a Bíblia ainda não disse quando será o fim de tudo. Outro ponto a ser observado é quando começa o fim dos tempos. Bem, haverá um fim dos tempos, amém? Quando esse fim dos tempos começa? Bem, alguém poderia dizer, começou lá atrás, no dia em que Jesus apareceu na terra. Não. Naquele dia começou o dia da igreja, o início da contagem regressiva. Mas o nosso Deus disse que se nós olharmos para Israel, nós saberemos quando o fim começa. Quando o último segundo do relógio de Deus começa. O apóstolo João nos escreveu dizendo, filhinhos, eu já vos advirto que nós estamos na última hora. E ele disse isso há 2000 anos, e o relógio de Deus estava na última hora antes da sua vinda. Bem, há 2000 anos estávamos na última hora. Eu poderia dizer para vocês que estamos nos milésimos de segundos do último segundo. E a Bíblia então vai nos propor que se nós olharmos para Israel, nós vamos saber quando começou o fim dos tempos. Vamos olhar então para a Bíblia e ver quando começou o fim dos tempos. Pois os filhos de Israel ficarão por muitos dias sem rei, sem príncipe, sem sacrifício, sem coluna, sem éfode, sem terafins. Então a Bíblia vai dizer que o povo de Israel vai ficar muito tempo fora de Israel, sem templo e sem culto. Aí diz, depois tornarão os filhos de Israel. Tornarão para onde? Para a sua terra. E buscarão o Senhor, seu Deus, e a Davi, seu rei. E com o temor chegarão nos últimos dias ao Senhor e à sua bondade. Então o que a Bíblia está nos dizendo? Israel ficará um tempo fora de sua terra. Quando eles voltarem para sua terra, será os últimos dias. Qual é a data que marca o fim dos tempos, o início do fim? 1948. Foi exatamente nessa data em que Israel voltou para a terra prometida. Eles ficaram 2000 anos fora da sua terra, desde o ano 70 depois de Cristo, quando eles foram expulsos pelo rei Tito, pelo imperador Tito de Roma, e eles ficaram desde essa data longe da terra. E em 1948, eles começam a regressar depois da Segunda Guerra Mundial e estabelecem o Estado de Israel, o Haaretz Israel. Então, quando é que começou o fim dos tempos? Em 1948. Olha para mim, essa é uma péssima notícia. Porque todas as pessoas que viveram antes de 1948 e morreram antes de 1948 não viveram o fim dos tempos. Mas todos que vieram depois de 1948 estão vivendo o fim dos tempos. E aí é um problema. Esses que vieram depois de 1948 somos nós. Então vamos tentar entender algumas coisas concernentes ao que está por vir. A partir desse entendimento que em 1948 o retorno de Israel para sua terra se cumpre a palavra bíblica que diz começa o fim, porque no fim eles voltam para sua terra. O que nós podemos esperar que possa acontecer? Porque já começou o fim. O que precisa acontecer para que esse fim ocorra? Para que esse martelo de Deus bata
e diga: acabou, chega, basta. Algumas coisas precisam acontecer. E essas coisas que vão acontecer são difíceis, terríveis, pesadas. Irmãos, eu não sonhava em ser anjo do Apocalipse. Mas eu comecei a perceber, Amarildo, que Deus foi me separando para ser um anjo do Apocalipse. Aí cada vez que eu vou na igreja e começo a falar das coisas que estão acontecendo e vão acontecer, eu me sinto o anjo Gabriel, levando a mensagem do Apocalipse e as pessoas ficando chocadas com aquilo. Eu me sinto o anjo que se encontrou com João Batista, com João Evangelista, e ele caiu ao chão como morto, e ele disse: põe de pé, filho, porque não tem nada a ver com isso. Eu quero dizer para vocês que eu não sonhei em ser anjo do Apocalipse. E a minha ideia aqui não é aterrorizar você e nem deixar você com pavor. Porque o livro de Apocalipse começa dizendo: felizes aqueles que ouvem a palavra dessa escritura. Felizes por quê? Porque serão alertados. A minha ideia é mostrar a você o quanto estamos prontos para que você não brinque de ser crente. O quanto estamos perto para que você não finja que está levando o evangelho da maneira correta. E o que está para acontecer exigirá de você muita fé e muita certeza naquilo que você crê. Vamos tentar entender o que está para acontecer. Olha o que diz Isaías 13 a respeito da situação dos dias do fim. Uivai, porque o dia do Senhor está perto, virá do Todo-Poderoso como assolação. Uivai, grite, porque o dia que está para vir não é brinquedo. Jeremias 46:10, porque aquele dia é o dia do Senhor Deus dos exércitos, dias de vingança para ele se vingar dos seus adversários. Outra passagem, Joel 1:15, ai do dia, pois o dia do Senhor está perto e vem como assolação da parte do Deus Todo-Poderoso. Outro texto, Joel 2:31, o sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e o quê? Terrível dia do Senhor. Amós capítulo 5, verso 18, ai de vós que desejais o dia do Senhor. Para que quereis vós esse dia do Senhor? Ele é trevas e não luz. Para que você está pedindo o dia do Senhor? Você não sabe o que vai acontecer? Como então saber os sinais da proximidade da volta do dia do Senhor Jesus? Bem, nós sabemos que em 1948 inaugurou-se o último segundo. E que o reloginho de Deus está quase chegando na última badalada. Mas como nós podemos perceber que esse tempo está se esgotando? Lucas capítulo 12, 55 e 56. E quando vedes soprar o vento sul, dizeis, haverá calor, e assim sucede. Hipócritas, sabeis discernir a face da terra e do céu, como não sabeis discernir o tempo do Senhor, o dia do Senhor? Como é que eu vou saber a proximidade dos dias do Senhor? Olhe para a Bíblia. Assim como a gente olha para o céu e olha a nuvem e diz, vai chover. Assim como a gente percebe o vento trazendo as nuvens carregadas, você pode olhar para a Bíblia e você vai saber o tempo do Senhor se cumprindo. E olhando para o cumprimento das profecias bíblicas, nós sabemos quanto tempo temos. Amém? Então deixa eu dar algumas informações para vocês sobre o tempo. Do profeta Daniel, no século 7 a.C., até 1500 depois de Cristo, 12% das profecias escatológicas e apocalípticas se cumpriram. Quanto por cento, irmãos? 12. Ficaram faltando 88%. De 1500 a 1948, mais 18% das profecias se cumpriram, completando 30% do total. Ou seja, até 1948, depois de 2.500 anos, nós temos 30% das profecias cumpridas. De 1948 até os nossos dias, 69, completando 99% das profecias. A pergunta é, quanto tempo falta? A resposta é 1% do total. Amém? Diga amém, irmãos. A gente tem que dizer amém porque a gente está achando que vai para o céu, não é? Ou você já está desconfiando que não? Se você estiver seguro, diga amém. O que nós devemos aguardar? Tudo que falta das profecias representa 1%.
Tudo que falta se cumprir representa o que vai acontecer no dia do anticristo. A única coisa que nos falta para o fim dos tempos é que o anticristo apareça e tudo referente a ele aconteça. Só. Porque todas as outras coisas já se cumpriram. Então nós vamos fazer uma lista agora das coisas que nós devemos esperar. E algumas informações eu quis colocar aqui, outras não, porque a gente vai fazer um estudo especial sobre isso, para que você veja o que já está acontecendo a respeito desses últimos acontecimentos. Então a primeira coisa que nós devemos esperar é que as crises mundiais se agravem mais e mais até fugir do nosso controle. Você está achando que está ruim? Vai piorar muito. Muito, mas muito em escala que nós não conseguiremos medir aqui agora. Será uma coisa insuportável a crise política, financeira, econômica mundial. Eu trouxe uma informação para vocês e vou mostrar. Mateus 24, 21. Porque haverá então uma tribulação tão grande como nunca houve desde o princípio do mundo até agora e jamais haverá. E se aqueles dias não fossem abreviados, nós não suportaríamos. Por isso o Senhor nos amou e nos tirou. Nunca houve e nunca haverá uma crise como está proposta para nós nesses dias. Eu trouxe uma informação do portal econômico do Banco Mundial que diz o seguinte: a crise do capitalismo financeiro globalizado irá se agravar muito nos próximos anos. O mundo precisa se unir para combater a recessão mundial que virá. A crise globalizada se agravará muito nos próximos anos, e essa palavra é do Banco Mundial. A segunda coisa que nós devemos esperar que a crise mundial que o mundo vai viver leve as nações a uma extrema fome e necessidade, e os países lutarão uns contra os outros por comida e água. Isso é o que está profetizado na Bíblia. Eu pretendo mostrar para vocês ao longo dos nossos encontros onde está profetizado e onde está se cumprindo cada uma dessas profecias. Apocalipse 16, 8. Eu olhei um cavalo amarelo e que estava montado nisso se chamava Morte, Hades, que é o inferno, o seguia, e foi-lhe dada autoridade sobre a quarta parte da terra para matar com espada e com fome, com peste e com as feras da terra. Haverá uma crise de fome, escassez, necessidade tão intensa que as pessoas lutarão umas com as outras por água e comida. Eu sei que você se lembra que em 2012 aconteceu a Rio+20. A Rio+20 é uma reunião que acontece dos países para discutir sustentabilidade. A palavra da atualidade é sustentabilidade. A sustentabilidade nada mais é do que recursos naturais para manter os seres humanos vivos. Sustentabilidade é sustentar o ser humano. Houve um primeiro encontro no Rio de Janeiro e depois de 20 anos houve um segundo encontro chamado Rio+20. Mais 20 porque passaram-se 20 anos do primeiro encontro. O que eles discutiram lá? A escassez da humanidade de água e comida. A conclusão é que nós temos 7 bilhões de pessoas e hoje há uma escassez muito grande. E daqui a 20 anos, segundo eles, isso já se passou 2, 3, 4, não é? Nós estamos em 2016, 4 anos. E eles disseram há 4 anos atrás, não haverá recursos para sustentar a humanidade nos próximos 20 anos. Esse é o resultado do relatório da Rio+20. Eu trouxe informações para vocês da ONU, que diz que quase metade do mundo pode ficar sem água até 2030. Metade do mundo sem água significa que as pessoas vão lutar não mais por petróleo, mas por subsistência, por vida. Nós devemos esperar que uma pessoa muito carismática e poderosa assuma o controle mundial. Isso vai acontecer porque a crise se agrava, a fome se agrava e alguém tem que trazer solução. Isso está perto de acontecer e eu trouxe informações para vocês, hoje e depois com mais profundidade. Ninguém de modo algum vos engane, porque isso não sucederá sem que venha a primeira apostasia e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Então, alguém vai assumir o governo mundial. E agora as informações que eu trouxe para vocês. Porque Deus lhe pôs no coração executar o intento dele. Deus colocou no coração dos líderes mundiais executarem o desejo do anticristo. Chegarem a um acordo e entregar à besta o reino para que se cumpra a palavra.
os governantes mundiais serão convencidos por Deus de darem o seu poder do seu reino a uma só pessoa. Nós temos aqui o homem mais poderoso da Terra, mais rico da Terra, David Rockefeller. Ele faz parte da família mais poderosa da Terra, que são chamados de Illuminatis. Ele diz: tudo o que precisamos é uma grande crise e as nações aceitarão a nova ordem mundial. Ele disse que tudo que o mundo precisa é uma grande crise mundial para se aceitar um nome para governar o mundo. O presidente da Assembleia Geral da ONU, Joseph Days, assegurou que o movimento dos indignados, dos países indignados, destacam hoje a necessidade de uma governança econômica global, um homem assumindo o poder do mundo. O Pontifício Conselho do Vaticano, Justiça e Paz, propôs a criação de uma autoridade política só e um Banco Central Mundial que possam fazer frente à atual crise financeira mundial. Nós temos ali a pessoa do cardeal Peter Turkson, que declarou isso em nome do Vaticano. Nós precisamos colocar uma pessoa governando o mundo. A ONU disse recentemente, em um ato simbólico, que era necessário averiguar a vontade do povo concernente a um governo de um homem só no mundo. E então eles criaram um site para que as pessoas pudessem votar em quem eles escolheriam como governante do mundo. Essa votação vem sendo feita desde 2014. Se você quiser entrar no site da ONU, você pode votar. O site da ONU está ali, mynet.gov. E você entra lá e vota no quem você quer que seja o anticristo. E olha que loucura que nós estamos vivendo. O mundo está elegendo um indivíduo para governá-lo. Acompanhe isso e durma com essa hoje. Nós devemos esperar que um sistema financeiro mundial seja estabelecido, que uma moeda mundial seja determinada. É o que diz a palavra de Deus em Apocalipse. Para que ninguém pudesse comprar ou vender, senão aquele que tivesse o sinal, ou o nome da besta, ou o seu número. Será criado um sistema financeiro mundial, uma moeda mundial, e ela será estabelecida em uma forma de marca na sua mão e na sua testa, para que você possa comprar ou vender. E aí eu trouxe algumas informações para você. O programa da ONU de manutenção do meio ambiente declarou que nós precisamos elevar o nível da ambição de cooperação para garantir as zonas centrais da economia global e do sistema financeiro, para que possam evoluir e servir ao seu propósito central de crescimento e sustentação da economia real. O relatório do PNUMA abre um novo capítulo estabelecendo como tal a evolução que pode ser alcançada. O Programa Nacional, o Programa da ONU de Manutenção do Ambiente disse o seguinte, nessa declaração, nesse documento: nós estamos criando uma moeda comum para o mundo para resolver o problema financeiro do mundo. E aí nós temos o economista americano que disse o seguinte: uma economia global requer uma moeda global. Apoio totalmente essa iniciativa e ele é o presidente da Reserva Federal dos Estados Unidos, da Casa da Moeda. E ele disse: os Estados Unidos apoiam plenamente a criação de uma moeda para o mundo inteiro. O que nós devemos esperar? Devemos esperar que uma terça parte da humanidade morra antes de Jesus voltar. Ou seja, bilhões de pessoas vão morrer um pouco antes da volta do Senhor Jesus. Isso é o que diz a palavra do Senhor. Por essas 3 pragas foi morta a terça parte dos homens. Eu não sei se o que está acontecendo hoje é parte desse plano eterno, porque nós tememos hoje mais um mosquito do que uma arma, e as pessoas estão em volumes muito grandes morrendo por várias pragas em toda parte do mundo. Não sei se é essa a vontade do Senhor e se é agora que está acontecendo. Devemos esperar que sinais no céu aumentem em sua intensidade. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. E aí eu trouxe uma informação para vocês, ainda não é conclusiva, porque eu tenho um estudo sobre isso. A incidência de catástrofes no céu e na terra devem crescer nos próximos anos. Terremotos e sinais no céu aumentarão no século XXI, dizem os especialistas de pesquisas espaciais.
Eles também afirmam que em fevereiro um meteoro de 10.000 toneladas caiu sobre a Rússia, ferindo mais de 1.000 pessoas e ninguém falou nada. E no mês passado um asteroide gigantesco passou perto da Terra e muito perto da Terra. O que nós devemos esperar, já que os últimos dias começaram em 1948? Nós devemos esperar que as nações do mundo inteiro culpem Israel e façam guerra contra Israel. Depois de muitos dias, serás visitado. Nos últimos anos virás à terra que é restaurada da guerra e onde foi o povo da congregação dentre muitos povos aos montes de Israel, que haviam estado desertos por longo tempo, mas aquela terra foi tirada dentre os povos e todos os seus moradores estão agora seguros. Então subirás, virás com a tempestade, far-te-ás como a nuvem para cobrir a terra, tu e todas as tuas tropas e muito povo contigo. A palavra de Deus chega a dizer em Ezequiel que haverá tantos corpos para serem enterrados em Israel dessa batalha, que não haverá sepulturas na terra para elas, e que a terra será encharcada com o sangue das vítimas dessa guerra. Eu queria informar para os irmãos, só para a gente poder começar a pensar no assunto, alguns exércitos, que depois eu vou falar com vocês em outra oportunidade, já têm hoje 200 milhões de soldados se preparando para invadir Israel nos próximos anos. Eu tenho algumas informações para vocês do mundo árabe, de 11 de março de 2016, onde o líder espiritual, o imã espiritual, disse que os árabes só podem resolver esse problema destruindo completamente o território de Israel. Nós devemos esperar que o Oriente Médio dê o sinal para a guerra final e o Armagedon aconteça. E é essa guerra que eu disse para vocês, onde milhões de pessoas irão morrer. Pois são os espíritos de demônios que operam sinais, os quais vão de encontro aos reis de todo o mundo para os congregar para a batalha do grande dia de Deus, o Todo-Poderoso. E eles se congregarão no lugar hebraico que se chama Armagedon. O lugar se chama Megido, é um grande vale, e em hebraico se diz Armagedon, que é o vale do Megido. Por isso a guerra se chama Armagedon, em referência a essa frase hebraica, Armagedon. Devemos esperar que a igreja verdadeira seja perseguida e aqueles que professam a fé sejam mortos. E aqui vem uma mensagem para todos nós, irmãos. Se de fato estamos no final dos tempos, em breve haverá uma perseguição sem igual, e nós devemos esperar não que nós sejamos livres da perseguição, mas que sejamos mortos por ela, é o que diz a palavra de Deus em Apocalipse 12. E o capítulo 12, verso 17 diz: o dragão irou-se contra a mulher, que é a igreja, e foi fazer guerra aos demais filhos dela, os que guardam os mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de Jesus. E mais à frente, no capítulo 17 e 18, a Bíblia vai dizer que a besta nos perseguiu e nos matou. E é isso que nós devemos aguardar. Devemos esperar uma grande massa de cristãos vivendo dissolutamente e abandonando a fé. 2 Tessalonicenses 2:3, ninguém de modo algum vos engane, porque isso não sucederá sem que venha primeiro a apostasia. O que nós devemos esperar é que a igreja cristã vire uma grande massa de mentira e engano. E isso vai acontecer maciçamente, não esporadicamente. Nós devemos esperar que os cristãos de todo o mundo sejam dominados por uma espécie de abandono da fé e paganismo, e que venham fazer bobagens, inúmeras bobagens e cada vez mais. Devemos esperar que o amor dos crentes esfrie. Olha para mim. Não precisamos mais esperar isso. Eu venho aqui aos cultos toda quarta e sexta. Eu sei que alguns também vêm comigo. Mas quem vem culto quarta e sexta já sabe que o amor da gente se esfriou há muito tempo. Eu venho aqui na escola dominical e eu acordo cedo para estudar a Bíblia com vocês. E eu sei que o amor de vocês já esfriou há muito tempo. Eu não sei quantos de vocês hoje vieram por fé, por medo, ou porque quiseram fazer alguma coisa. O que eu sei é que a vontade da maioria de nós é de desistir de tudo. E eu me incluo nessa. Só não desisti porque o Espírito de Deus me mantém de pé. E a palavra de Deus diz então: por se multiplicar a iniquidade, o que, irmãos? O amor de muitos se esfriaria.
Estamos vivendo o fim dos tempos. Devemos esperar a conversão de Israel ao Messias, Jesus de Nazaré. Irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam os culpados e busquem a minha face, e estando eles aflitos, ansiosamente me buscarão. Oséias capítulo 5. E olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000 que traziam na fronte escrito o nome dele e o nome do seu pai. 144.000 é o número de crentes judeus dos últimos dias. Então deixa eu dar uma informação para você. Em Israel hoje moram 8 milhões de hebreus. 8 milhões de judeus moram em Israel. 1,8% do total. Faz a conta na sua calculadora aí. 8 milhões. Pega aí a sua calculadora, seu celular. 8 milhões vezes 1,8% vai dar 144.000. Faz a conta aí. 8 milhões vezes 1,8%, que é o número de crentes em Israel hoje, igual 144.000. Devemos esperar que elementos do céu caiam sobre a terra e se dissolvam sobre a terra. Virá, pois, como ladrão o dia do Senhor, o qual os céus passarão com grande estrondo, os elementos ardentes se dissolverão, e a terra e as obras que nela há serão descobertas. Devemos esperar que esses elementos cairão sobre as águas e nós ficaremos sem água para beber. O nome da estrela Absinto, e a terça parte das águas tornou-se em absinto, que quer dizer amargo, e muitos homens morreram das águas porque se tornaram amargos. Eu não sei dizer se o que está acontecendo no mundo, essa falta de água, escassez de água, onde hoje, irmãos, preste atenção, hoje 1% de toda a água do mundo pode ser bebida. É potável. Desse 1%, 0,0008% pode ser bebida pelo homem. O resto não pode porque ela é insalubra. Eu não sei se é uma referência já a Apocalipse 8:11, mas o fato é que a Bíblia diz que isso aconteceria com as águas nos últimos dias. Filipe. Acima de tudo, nós devemos esperar que Deus reforme esse planeta e dê à sua criação uma nova existência. Olha para mim, irmãos. O fim começou em 1948. Eu tenho muitas notícias para dar para vocês, muitas notícias. Eu vou até pedir um pouco mais de tempo para a gente encerrar a escola dominical um pouco mais tarde. Mas essas coisas eu anunciei para vocês que nós devemos esperar, e nós temos muitas informações sobre essas coisas. Muitas informações. Eu tenho, nesses últimos dias, me empenhado muito em leituras e sempre falo com a Elaine, eu estou assustado. Estou assustado, porque a coisa não está bonita. O que nós devemos esperar não é o fim do planeta. Não haverá um grande tsunami dominando a Terra, porque a Terra não possui água para cobrir os montes que existem hoje. Isso seria impossível, cientificamente falando. Nós não devemos esperar que o planeta se rache por qualquer razão, porque o Senhor não permitirá a derrota do seu povo na guerra final. Então a guerra final não vai derrotar o planeta. Israel vai derrotar as coisas na guerra final, porque o Senhor se levantará em favor de Israel na guerra do Armagedon, a guerra que está se armando agora em Israel. As informações dessa guerra são muito detalhadas e elas poderiam causar em você um certo espanto, mas é bom que você saiba em que nível estamos dessas profecias. Apocalipse 21, versículo 1. A Bíblia diz o que vai acontecer com a nossa terra. Olha o que diz lá. Eu vi um novo céu e uma nova terra, porque já se foram o primeiro céu e a primeira terra, e o mar já não existe. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, adereçada como a noiva e ataviada para o seu noivo. Quero lembrar você que a Nova Jerusalém não é uma cidade, mas são pessoas. A Nova Jerusalém é a igreja de Cristo que desce, é a noiva do Cordeiro. E ouvi uma grande voz vinda do trono que dizia: Eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, pois que com eles habitará, e eles serão seu povo, e Deus mesmo estará com eles. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, não haverá mais pranto, nem lamento, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas.
E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. O que nós devemos esperar é que o Senhor reforme o mundo. Mas antes disso, antes dessa reformulação do planeta e da reconstrução de tudo para que nós possamos de alguma forma rever as coisas no plano original de Deus, haverá um grande julgamento, onde todos os seres humanos comparecerão diante do Senhor. O meu alerta a você é que esse dia está muito próximo. E você deve ter muito cuidado com o que você está fazendo da sua vida cristã. Muito cuidado com a maneira como você está lidando com a sua fé. O cristianismo que nós produzimos aqui dentro da igreja pode ser até muito bom e perfeito, mas não é Ele quem vai nos salvar. O que nós fazemos aqui se chama culto, irmãos. Culto é uma celebração. O que nós fazemos aqui é resultado da nossa fé. O que é realmente observado por Deus não é o que acontece aqui. Eu digo isso porque sou pastor e vejo que os crentes às vezes se preocupam em viver uma vida eclesiástica perfeita. As pessoas estão preocupadas em ter a roupa perfeita, em ter o cabelo perfeito, em ter a expressão perfeita, a palavra correta, o olhar correto, o cumprimento correto. As pessoas estão preocupadas em ter gestos perfeitos, mas não estão preocupadas em ter uma vida perfeita. Eu às vezes me assusto, irmãos, quando ando pelas ruas e vejo irmãos que não me veem e o que sai da boca deles não dá para citar aqui. E eu já peguei muitas vezes algumas pessoas na rua desapercebidas e distraídas falando coisas, e quando eles me viram, eles fingiram que não me viram e viraram para o lado. É essa vida que será pesada, e não esta, mas essa que você leva lá fora. É essa vida que você está levando lá com seu pai, com a sua mãe, com seu marido. É esta vida que você está levando lá fora, no secreto, no escondido da sua casa, é que estará sendo pesada. E eu sou capaz de dizer para vocês, irmãos, se nós estamos certos, eu acredito que estamos, a qualquer momento. Não pense que isso foi dito no passado com o peso que está sendo dito hoje. A qualquer momento nós ouviremos o soar da trombeta. Eu acordo todos os dias para orar, de madrugada. Todos os dias, todo o santo dia. E logo quando amanheço, quando o dia amanhece, eu digo ao Senhor: Deus, o Senhor ainda não mandou seu filho de volta. Obrigado por mais um dia. A minha consciência da volta de Jesus é tão intensa, irmãos, que eu agradeço cada dia que Deus me dá de oportunidade, porque eu sei que amanhã pode não chegar. Todos havemos de comparecer ante o tribunal de Deus. O futuro está aí, irmãos, diante dos nossos olhos. Diante dos nossos olhos. Eu seria capaz de dizer a você que se nós fizéssemos como essa imagem, poderíamos sentar na janela da nossa casa e ficar olhando para o horizonte, aguardando que a qualquer momento o céu se abra e o nosso Senhor desça nas nuvens com poder e grande glória. A qualquer momento. A pergunta que eu quero fazer para você é: como você está levando sua vida? Vamos ficar de pé. Eu vou deixar que você formule perguntas esses dias. Domingo de manhã, aqui na Escola Dominical, nós vamos falar sobre a volta de Jesus e mais alguns sinais que antecedem a volta de Jesus. E cada encontro nosso, a partir de agora, a gente vai atualizando os acontecimentos, amém? E essas coisas que nós devemos esperar serão mostradas para você como elas estão andando, como elas estão acontecendo, para que você veja a que ponto nós estamos. Eu estive em uma igreja há um tempo atrás ministrando e fui dando os estudos, o primeiro, o segundo, o terceiro, e uma irmã começou a chorar de repente.
chorar, e ela chorava e gritava, e chorava e gritava. E depois que acabou o encontro, a gente chamou ela no canto, imaginamos que ela estivesse com algum problema, e ela disse: não, pastor, não é problema, eu estou com medo da minha família não ter tempo. E ela chorava e chorava, o pastor teve que orar por ela, conversar com ela. Irmãos, nossos olhos estão em tantas coisas que a gente não percebe quanto tempo falta. A gente está olhando para tanta bobagem. Às vezes coisas importantes, eu até entendo que são importantes para a nossa vida, mas são coisas menos importantes do que a volta do Senhor Jesus. Eu queria que você fizesse suas perguntas, amém? E a gente pode até dar uns minutinhos para quem quiser fazer pergunta agora, mas nós vamos orar. E quem quiser escrever uma pergunta e deixar comigo, pode fazer isso. Quem quiser vir fazer a pergunta domingo de manhã, a gente vai abrir um espaço antes da primeira palestra para você fazer suas perguntas. Mas eu gostaria que você orasse. Amém? Por você. Por você. Feche teus olhos. Ore por você. Porque às vezes parece que nós estamos brincando de crente, e às vezes a nossa frieza nos leva a entender: Senhor, não dá para acreditar em mais nada. Lembre-se que essa frieza que você está sentindo, que eu também estou sentindo, é cumprimento da profecia. Quando você acorda e diz: não quero ir à igreja, isso já é um cumprimento da profecia que diz que nós esfriaríamos a nossa fé. Quando você acorda e diz: não tenho vontade nenhuma de fazer culto, já é um cumprimento da profecia que diz que a gente abandonaria a fé. Então eu quero que você ore por você e diga: Senhor, anima o meu coração, porque eu sei que os dias que estão por vir, eu precisarei ser muito crente para suportar tudo isso. Deus, coloca essa igreja nas tuas mãos, e foi desejo do Senhor que nós começássemos a falar sobre isso de novo aqui nessa igreja. Não é uma mensagem que alegra o nosso coração e nem que deixa a gente motivado, mas o Senhor sabe por que ela precisa ser dita. O Senhor sabe, ó Deus, as coisas que estão acontecendo melhor do que nós, e o Senhor tem contado a muitos homens pelo Brasil o que está acontecendo, e muitos crentes estão com seus olhos bem abertos para tudo e contando para a igreja o que está acontecendo. Que nós sejamos sábios para entender o que está acontecendo e prudentes para colocar em prática em nossas vidas o que o Senhor pediu para que a salvação aconteça em nossa vida. A sua palavra em Apocalipse 22 diz: eu cedo venho, preparas o que tem, porque venho para dar galardão àquele segundo a sua obra. Que o Senhor possa nos achar, ó Deus, com graça e com dignidade, santidade diante do Senhor. Nós não somos perfeitos, e eu até espero que o Senhor não espera que sejamos, mas o Senhor espera que nos lutemos para ser. Anima o nosso coração, alegra o nosso coração, mexe na nossa vida, toca em nós, faz-nos entender as coisas celestiais. É o que eu te peço em nome de Jesus Cristo. Amém. Pode se sentar. Antes da gente encerrar, eu quero abrir a oportunidade para pelo menos umas 3 ou 4 perguntas. Alguém quer fazer alguma pergunta? Levante-se onde você está e fale bem alto a sua pergunta. Fala aí, Gracinha. A pergunta da irmã Gracinha é: se nós estamos vivendo a frieza espiritual da apostasia, e qual é a igreja que vai subir? Né? Olha para mim que eu vou te dizer com sinceridade. Não é essa que nós estamos vendo. A igreja que eu vejo com os meus olhos não sobe. Eu até costumo dizer aos irmãos o seguinte: há um tempo atrás, a nossa expectativa de arrebatamento era assim. Estaríamos todos num culto como esse, e o pastor pregando a palavra, de repente a Bíblia dele cai porque ele sumiu, e 90% da igreja sumiu com ele. Não é essa a nossa expectativa? E aí o mundo vai ficar atormentado. Onde estão esses santos que subiram? Não é isso que você deve esperar. Você deve esperar assim: domingo de manhã você vem para a escola dominical e todos estão aqui.
Aí você percebe que alguns irmãos faltaram. Mas, olha para o lado para você ver. Sempre alguém falta mesmo. Quem sabe esse dia já até aconteceu, irmãos, e o irmão que faltou hoje não está na faculdade. Mas falta mesmo. É um dia que vai comer um sanduíche, para ver um filme. O Senhor é o terceiro, quarto plano da vida de muita gente. Então, aí começa a vir no outro culto, esse mesmo irmão faltou domingo, faltou no outro também. Falei, cara, a gente precisa visitar esse irmão. Quando no outro culto alguém diz assim, vamos formar um grupo e vamos visitar esses irmãos que sumiram. E o pastor diz, irmãos, amanhã, a estas horas, estaremos visitando os irmãos sumidos. O pastor dirá isso em muitas igrejas. E as visitas serão feitas quando os irmãos chegarem, eles encontrarão os familiares deles procurando eles, porque eles não sabem onde eles estão. E aí todo mundo volta para casa, o que aconteceu? E aí ligam a televisão no jornal das 8, e o telejornal anuncia para você, o William Bonner diz, algumas pessoas sumiram no planeta, é a primeira notícia da noite. A segunda notícia da noite é que fulano de tal assumiu o poder do mundo. E naquele momento você vai entender que Jesus voltou. Por que eu disse isso, irmãos? Porque a palavra do nosso Deus diz que o mundo não sentirá nossa falta. Então eu tenho uma pergunta para fazer para você. Você se lembra do tsunami no Japão, que hoje completa 5 anos? Amém? Quantas pessoas morreram no tsunami? Não sei. Alguns milhares. Fez diferença no planeta com 7 bilhões? Não. Vai ser assim. Alguns milhares de cristãos no mundo somem, mas que diferença faz alguns milhares onde nós temos 7 bilhões de indivíduos? Você sabia, por exemplo, que no nosso país, por dia, morrem 4.000 pessoas de fome? Não, pastor. É claro, não faz diferença. 4.000 pessoas morrem de fome por dia no nosso país. Mas ninguém sente falta deles. Amém? E aí eu digo assim, essa igreja que eu vejo com os meus olhos não sobe. Agora, se você, que está dentro da igreja que eu vejo com os meus olhos, for crente, você sobe. E eu tenho orado a Deus para eu não ser o pastor que vem no domingo de manhã para encontrar a igreja que não subiu. Porque é isso que vai acontecer. A palavra do nosso Deus diz, João olhando viu uma multidão vestida de branco entrando no céu, e ele disse, quem são estes? E aí o anjo disse para ele, esses são aqueles que lavaram suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Passados alguns tempos, e o anjo ensinou para ele, mostrou para ele alguns lugares, ele viu uma outra multidão vindo de veste branca, e ele disse, e agora, quem são esses? E aí o anjo diz, estes são aqueles que lavaram suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro e passaram pela grande tribulação. Veja que o anjo acabou de avisar que há um grupo da igreja da apostasia passa pela grande tribulação. E a grande tribulação será a oportunidade de salvação dessa igreja. Por isso eu digo, sem medo de errar, a igreja que eu vejo no Brasil não sobe. A igreja não é uma busca de dinheiro. A igreja não é uma busca de poder. A igreja não é uma barganha onde eu dou oferta para receber bênção. A igreja não é usurpação de valores de pessoas. A igreja não é um bando de falsos profetas inventando mentiras para tirar dinheiro dos outros. A igreja não é um bando de maluco gritando com histeria dentro da igreja como se estivesse recebendo um poder que eles mesmos sabem que não têm. A igreja não é essa palhaçada que nós estamos vendo em nome do Senhor. Jesus não morreu na cruz para colocar moeda no seu cofre. Jesus não morreu na cruz para te dar um carro novo. Jesus não morreu na cruz para te dar uma casa nova. Jesus não morreu na cruz para curar suas doenças. Ele morreu na cruz para te salvar. Essa igreja não sobe. Alguém tem alguma pergunta mais? Não? Se você tiver sem jeito, escreve e a gente responde domingo de manhã. Vamos ficar de pé de novo.
Vamos cantar uma canção. Sol maior. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Eu espero você domingo de manhã. Nós vamos mostrar para você como você vai identificar os falsos profetas. E eu vou apresentar alguns deles para você, para que você mude de canal quando eles aparecerem. Dê a sua mão ao seu irmão. Senhor, obrigado por essa noite. Obrigado pela oportunidade de refletir sobre a sua palavra e pensar sobre as verdades do Senhor. Leva-nos para casa em segurança, nos faz pensar sobre essas coisas, enche nosso coração de paz para crermos no Senhor. E sobretudo, Senhor, nos salva. Nos salva, Deus. Não deixa a gente ser a igreja da apostasia. Não deixa que esses irmãos que eu vejo com os meus olhos se somem aos milhares e milhares de crentes que vão ficar aqui e assistir o governo do anticristo e sofrer as mazelas dessa profecia. Que nós sejamos aqueles que vão subir e ninguém vai ver. Que nós sejamos aqueles que vão desaparecer e ninguém vai sentir falta. Que nós sejamos aqueles contados entre os que entram no gozo da presença do Senhor no dia das bodas do Cordeiro. Nos ajuda nisso, Pai, e tenha misericórdia de nós. Leva-nos para casa em segurança e nos ajuda. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as obras do Espírito Santo sejam sobre sua vida agora e sempre. Amém. Deus te abençoe.